tudo, eu não posso queixar-me. Não merece a pena me queixar, que eu acho que foi bom. Deus deu-me saúde, deu-me um pouco cada dia, tive o meu dia a dia bem, eu dou graças a Deus por mim e pelos meus filhos e por a minha família. Eu desejo aos irmãos um ano feliz, que o Senhor os abençoe a todos, amo todos, todos mesmo, não tenho uma coisa parte, amo o meu pastor Folgado muito, eu estou na mesma falha, na visita ao pastor Folgado, porque a minha irmã Guilhermina só gosta de ir onde ela sabe o caminho, não gosta de ir num caminho que diga assim, deixa eu fazer para a esquerda, deixa eu fazer para a direita, agora é assim, agora é assado. Então é essa falta que temos aí com o nosso pastor, na fazer visitas, que ele fez muitas visitas a mim, foi ele que me batizou, glória a Deus, lembra-me muito. Quando ele está aqui, sinto muita vontade de chorar, porque eu lembro do pastor Folgado, quando ele cantava, quem nos dá com a alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Era, quando nós estávamos ao certo, era sempre aquele corinho, não era? E quando dizia, cantava aquele que é assim, nesta terra vai pela fogo, onde é que tu vais ficar? Eu lembro-me dessas coisas, lembro-me muito do pastor Folgado, porque os irmãos muitos aqui não conhecem, mas quando ele estava na igreja, ele corria de um lado para o outro, e eu pregava para o Senhor, era escada abaixo, escada acima, para um lado e para o outro. Era uma bênção do Senhor. E ela ainda é uma bênção. Agradeço ao pastor, à irmã Joaninha, ao pastor Pedro, à Simone, aos seus filhos. E sempre eu agradeço ao Senhor. Não assim, um por um, porque depois muitos não se conhecem os nomes até assim. Para os irmãos todos. O pão, a paz, cada dia, e a saúde aos irmãos todos. Que o Senhor os abençoe e traga tudo do bom e do melhor. E para mim também peço que o Senhor me ajude a ter força a andar em frente com Cristo Jesus, porque se a gente andar em frente, Ele dá força e dá tudo. Ele é amor, é só amor. Paz do Senhor e que o Senhor os abençoe. Amém.